Glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 1. Todos acharam? Digo amém. Então vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Glória a Deus. Um minuto de oração. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está aí, Senhor meu Deus, a Tua palavra, Senhor. Que neste momento, ó Deus, o Senhor venha falar fortemente conosco, porque nós precisamos, nós necessitamos, Senhor, de ouvir, meu Deus, a Tua voz, de ouvir, Senhor, meu Deus, a Tua palavra. Meu Deus, confirma, Senhor, as bênçãos, confirma, Senhor, meu Pai, as vitórias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Pode louvar ao Senhor com as palmas, bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Deus, amada igreja do Senhor Jesus, nós vemos que nós encontramos através de toda a Bíblia Sagrada, que fala a respeito da santificação. E a santificação, ela tem sido um elemento essencial na relação entre Deus e o seu povo, porque nós somos povo escolhido pelo Senhor. E esta qualidade de ser separado do pecado, nós vemos que é uma característica fundamental da santidade de Deus, que tem que ser desenvolvida como parte do caráter sobre as nossas vidas. E nós observamos que desde a criação, Deus, Ele quis um povo santo. E por isso, Deus então, Ele desejou uma comunhão especial com nós homens, para que fôssemos capazes de andar com Ele. Aleluias. E é por isso que nós vemos lá no livro de Gênesis, que Adão e Eva andavam no mesmo jardim que Deus, e eles falavam com Ele. Já parou para imaginar? Andando no mesmo jardim que Deus, falando com Deus. Mas nós vemos que logo então, que pecaram contra Deus, desobedecendo a Deus, nós vemos que ali então eles perderam esta convivência especial que eles tinham ali no jardim do Éden, porque nós sabemos que o pecado, ele separa o homem, aleluia, de Deus. E logo então que eles pecaram, então eles perderam esta convivência especial que eles tinham com Deus. E agora então eles foram
expulsos do jardim do Éden e agora separados de Deus. E ali então eles experimentaram as consequências daquilo que chamamos de morte espiritual. Porque nós sabemos que o pecado, ele gera a morte. Mas Deus então lhe escolheu os descendentes de Abraão, o nosso pai exemplar na fé, para ser um povo santo, um povo separado, para realizar os seus propósitos, porque Deus, Ele tem o propósito para realizar em cada vida. Quem crê que Deus tem um propósito para realizar na sua vida? E Ele agora então, Ele convocou o seu povo para que procurasse cultivar uma vida de santidade. Porque lá no livro de Levítico, o capítulo de número 11, versículo 44 e 45, Deus lá, Ele diz ao seu povo: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor, que vós faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Então Deus, Ele nos chamou para que nós viemos ser um povo separado, um povo de boas obras. E nos dias de hoje, nos dias atuais que nós vivemos, Deus ainda, Ele quer um povo santo. Deus ainda quer um povo separado. E providenciou então, através de Cristo, através do sacrifício de Jesus, o meio então de purificar os pecadores para servirem-no. Aleluias. O cristão são o povo santo de Deus. Aqueles que se dizem ser seguidores de Jesus, eles deverão conduzir-se como um povo santificado, um povo purificado da impureza do mundo. Por isso que ele está dizendo: seja santo, porque eu sou santo. E quando se fala santo, se fala em separado. Aleluia. E aqui então no capítulo 6 do livro de Romanos, nós vemos então que o apóstolo Paulo, ele nos revela algumas verdades importantes acerca de uma vida em busca de santificação e também uma vida de compromisso com Deus. Aleluias. E nós precisamos estar conscientes de que fomos crucificados com Cristo. Aleluia. Aleluia. Nós vemos que o apóstolo Paulo, no versículo de número 6, diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Oh, aleluia. O que significa ser crucificado com Cristo aqui neste verso, pastor? Em primeiro lugar, nós precisamos, igreja do Senhor,
nós precisamos entender que o velho homem, ele é o símbolo do governo do pecado sobre as nossas vidas. Aleluia. E aqui então o apóstolo Paulo, ele está nos dizendo aqui que o governo do pecado, ele acabou. Aleluia. Através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E esse governo acabou por quê? Porque o domínio do pecado sobre nós, ele foi destruído na cruz pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. E nós vemos agora que o nosso homem, ele morreu, ou seja, nós fomos sepultados, ou seja, as coisas velhas morreu, agora se faz tudo novo, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. Ou seja, o nosso velho homem, a nossa velha natureza morreu, e assim agora nós estamos livres do domínio absoluto do pecado. Aleluia. E nós podemos ter vitória sobre o pecado, porque o pecado já não tem mais poder sobre nós. Quem está entendendo diz glória a Deus. E nós podemos ter vitória sobre o pecado se andarmos em comunhão com o Espírito Santo. Oh, aleluias. Então nós podemos ter vitória sobre o pecado se nós andarmos em comunhão com o Espírito Santo. E é preciso, meus irmãos, amada igreja do Senhor, é preciso saber que Deus não nos isola do mundo, não. Nós não estamos isolados. Deus não vai isolar ninguém do mundo, e também Ele não vai isolar ninguém das impurezas. Ele não vai isolar ninguém das corrupções que no mundo há, mas Ele nos dá condições espirituais para que possamos ter domínio sobre as influências do pecado. Ele nos dá condições. Através do que? Através de nós andarmos em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Através de nós termos comunhão com o Espírito Santo, Deus então Ele nos dá condições espirituais para que nós possamos ter domínio sobre qualquer influência do pecado que tão de perto nos rodeia. Quem está entendendo diz glória a Deus. Nós temos um exemplo muito lindo na Bíblia Sagrada, que é José. José, nós vemos, meus irmãos, amada igreja, que o pecado estava ali na frente dele. Nós conhecemos a passagem, conhecemos a história bíblica, aonde aquela mulher tentou ali persuadir ele, aleluia, a pecar contra Deus. Mas o que ele fez? Ele resistiu o pecado, aleluia, porque a Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Então nós temos esse domínio sobre as influências do pecado, meus irmãos, porque eu quero dizer para você, o pecado ele está à nossa volta, mas cai quem quer. Aleluia. Cai quem é dominado pelo pecado. Agora quem não é dominado por ele, ele não vai cair. Por quê? Porque ele anda em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo, ele nos dá esta condição. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, não é porque, aleluia, nós não estamos propensos a erro. Sim, estamos,
Mas enquanto nós estivermos em comunhão com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ele vai nos fortalecer e nos dar condições para que nós viemos, aleluia, ter domínio das influências do pecado sobre as nossas vidas. Por isso que nós temos que ser vigilantes, por isso que nós não podemos deixar de congregar, aleluia, nós não podemos deixar de orar, aleluia. Ontem eu estava vendo a respeito de alguns sintomas espiritual, sintomas que a pessoa, aleluia, está perdendo a essência, perdendo a comunhão com Deus, aleluia. Eu estava ali olhando, estudando sobre esta tese, e eu vi ali alguns sintomas espirituais. Primeiro, pessoa parou de orar, não ora mais, aleluia, é um sinal de alerta, é um sintoma, aleluia, que você está morrendo espiritualmente, ou seja, sintomas do suicídio espiritual. Primeiro, não ora mais. Segundo, não lê mais a Bíblia. Terceiro, deixou de congregar, não vai mais à igreja. Quarto, perdeu a comunhão com os irmãos. Quinto, não é submisso à liderança da igreja. Sexto, aleluia, vai aí por diante, não vou lembrar de todos, mas são alguns sintomas, aleluia, do suicídio espiritual. Ou seja, está perdendo a comunhão com Deus, está perdendo a comunhão com o Espírito Santo. E quando nós perdemos a comunhão com o Espírito Santo, liga um sinal de alerta. Por quê? Porque está em perigo, corre o risco de ser dominado pelas influências do pecado que tão de perto nos rodeia. E como eu citei José, outro exemplo, aleluia, Saul, por exemplo. Saul, ele o que? Pecou contra Deus, aleluia, caiu, aleluia, na contradição, aleluia, da palavra de Deus, desobedecendo a Deus. E qual foi o seu fim? O seu fim foi terrível, sim ou não? Aleluia. Porque nós sabemos, meus irmãos, que a consequência do erro, do pecado, ela gera dor, traz destruições e traz morte, que é a consequência dos atos errados que nós tomamos. Aleluia. Por exemplo, Davi também teve o seu momento, aleluia, que deixou-se dominar pela influência do pecado. Nós vemos que Davi, ao contrário de Saul, ainda ele clamou a Deus, ele buscou a misericórdia do Senhor, e ele alcançou a misericórdia de Deus. Mas porém, veio as consequências da desobediência de Davi, que nós conhecemos através da palavra do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, nós podemos sim ter vitória sobre o pecado, ter vitória, se nós andarmos em comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos fortalece, o Espírito Santo, ele nos reveste, ele nos dá força, para que nós viemos vencermos, assim como Jesus venceu, através do Espírito Santo, nós também vamos ter vitórias em nome de Jesus. Aleluia. E nós também, amada igreja do Senhor, nós precisamos também ter consciência do que ressuscitaremos com Cristo, como diz no versículo 6, no capítulo 6 do livro de Romanos, e no versículo 5, que diz: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, diz a palavra do Senhor. E nós vemos aqui então que o apóstolo Paulo, ele está aqui nos ensinando que ressuscitaremos como Cristo
ressuscitou, e seremos agora revestidos de glória como Ele foi. Aleluia. Olha que lindo que é, meus irmãos, aleluia. Então, aleluia, nós seremos o que? Revestido de glória. Assim como ressuscitou Cristo, nós também ressuscitaremos. Ou seja, ali nós vamos ter um corpo de glória, incorruptível, como diz a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos entender que estamos mortos para o pecado. Agora o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque outrora o pecado nos dominava. Por quê? Porque nós não conhecia a palavra de Deus, nós não tínhamos o entendimento da palavra de Deus, ou seja, nós éramos dominados pelo pecado. Mas agora não, agora nós precisamos entender que estamos mortos para o pecado e vivos para o Senhor, ou seja, vivo para Cristo. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz no livro de Romanos capítulo 6 versículo 10, diz: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia. Ou seja, agora nós estamos mortos para o pecado, agora nós vivemos o que? Vivemos para Deus, vivemos para agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está entendendo a palavra de Deus nesta manhã? Aleluia. E nós vemos então que através do poder de Cristo, através do poder de Jesus, morremos agora para o governo do pecado. Ou seja, nós agora não somos mais governados pelo pecado. E agora então nós podemos o que? Nós podemos viver para servir a Cristo, servir a Deus, aleluia. Porque o apóstolo Paulo, ele nos recomenda no versículo 12 e 13, diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, diz a palavra do Senhor. Oh, maravilha! Como é lindo a palavra de Deus, meus irmãos. Como este tema, ele é maravilhoso, ele fala profundamente em nossos corações. E oferecer-se a Deus, meus irmãos, amada igreja, oferecer-se a Deus é um ato de inteligência. É um ato de inteligência e consciente, porque devendo corresponder a uma entrega decisiva, ou seja, temos que se entregar de corpo, alma e espírito. Aleluia. Porque o Senhor, ele deseja que entregamos a nossa vida a Ele, não somente entregar pela metade, não, temos que se entregar de corpo, alma e espírito, ou seja, uma entrega total, pois o nosso corpo, preste atenção nisto, meus irmãos, que é muito sério, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, e o Senhor, ele quer o quê? Ele quer usá-lo para a glória dele, ou seja, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo.
E como nosso corpo, sendo o templo do Espírito Santo, nós temos o que? Que nós temos que santificar a nossa vida, porque o Espírito Santo ele não vai habitar em templo sujo. O Espírito Santo ele não vai habitar em templo mundano, não, porque a Bíblia ela fala de pessoas que usaram seus próprios corpos para realizar os propósitos de Deus. Por isso que eu disse lá no começo da mensagem que Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Deus ele tem um propósito para a minha vida, e Deus também ele tem um propósito para a sua vida. Por quê? Porque Ele quer usar você para que o nome dEle venha a ser glorificado. Ele quer usar você para que o nome dEle venha a ser exaltado. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela fala de pessoas que usaram, meus irmãos, como eu disse, os seus próprios corpos para realizar então os propósitos de Deus, porque Deus ele tem o propósito para nossas vidas. E se nós não se colocar na presença dEle, se nós não santificar a nossa vida, como que Deus vai nos usar para o propósito dEle? Fica difícil, não fica, meus irmãos? Então nós temos o que? Que santificar a nossa vida. Por exemplo, Deus ele usou, aleluia, Moisés, para o quê? Para libertar o povo do Egito. Ou seja, Deus tinha um propósito na vida dele, aleluia, e Deus então usou Moisés, como nós sabemos. Deus ele usou também Davi, para o quê? Para derrubar o gigante chamado Golias, como nós conhecemos a palavra do Senhor. E Deus abriu também os olhos de João, quando ele estava lá na ilha de Pátimos. Deus então abriu os olhos de João, para que este recebesse visões do futuro, ou seja, escrevendo o livro da revelação. Ou seja, Deus quer usar a tua vida para um propósito, mas para nós sermos usados, nós temos que se colocar na presença do Senhor. Oh, aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que o apóstolo Paulo também nos mostra que o nosso corpo, ele é instrumento de Deus. Ou seja, o teu corpo é instrumento de Deus, porque lá no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo lhe diz: será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida e quer pela morte. Ou seja, meus irmãos, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E para o Espírito Santo habitar em nós, nós temos o que? Que consagrar a nossa vida ao Senhor. E isso implica uma entrega total. Aleluia. Porque se servimos ao pecado, aleluia, nós podemos esperar o que do pecado? Se nós servimos o pecado, nós vamos esperar o que do pecado? Se nós, aleluia, andamos no pecado, se nós servimos o pecado, nós poderemos esperar o que? Uma recompensa do pecado. Aleluia. Uma recompensa do pecado. Porque a palavra de Deus, ela é clara em revelar, dizendo, e qual é a recompensa do pecado? Que o salário do pecado é a morte. Aleluia. Então esta é a recompensa se nós servir o pecado. Se nós servir o pecado, a recompensa é o que? A recompensa é a morte. A recompensa é a destruição. A recompensa, aleluia, é a tristeza, é a dor, é pranto, é o gemido. Tudo isto é a recompensa do pecado.
Aleluia. E nós podemos ter o domínio, como eu já citei, através do quê? Através da comunhão com o Espírito Santo. Quem está entendendo diz glória a Deus. Aleluia. E nós podemos resistir sim, meus irmãos, porque, aleluia, aleluia, a palavra do Senhor diz que a nossa carne, ela é fraca, sim, ela é fraca, mas o nosso espírito, ele está pronto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos o domínio, meus irmãos, nós podemos rejeitar sim, nós temos condições sim, aleluia, porque nós temos o Espírito Santo, mas é essencial nós não perdermos a comunhão com o Espírito Santo. Por isso que eu citei, aleluia, alguns sintomas do suicídio espiritual, que é a pessoa deixa de congregar, a pessoa deixa de orar, a pessoa deixa de ler a Bíblia, a pessoa não é submissa à sua liderança, ou seja, tudo isto é o que? É sintomas do suicídio espiritual. E quantas pessoas que não estão se suicidando espiritualmente, aleluia, estão mortos na fé, frio na fé, e não estão percebendo que estão perdendo, meus irmãos, a comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Então nós temos que ficar atento, nós temos que andar vigilante, nós temos que estar atento aos sintomas, aleluia, para que nós não viemos perder esta comunhão com o Espírito Santo. Aleluia, porque nós, como eu já disse, se nós servir o pecado, nós podemos esperar o quê? Qual é a recompensa do pecado? A recompensa do pecado, ela é a morte, ela é a morte, a destruição. Esta é a recompensa do pecado. Quantas pessoas têm perdido a vida aí, aleluia, por quê? Por causa da consequência do pecado, não é assim? Principalmente jovens, não é? Mãe e pai está aconselhando, mãe e pai está mostrando o caminho, mostrando a palavra, mas está ali envolvido no pecado, e a consequência, infelizmente, é a morte. Não sou eu que estou falando, mas é a própria palavra de Deus, aleluia. Se nós servimos o pecado, nós vamos esperar a recompensa desastrosa. E se servimos a Deus, também é certo que seremos recompensados por Deus, recompensados pelo Senhor, porque lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e o versículo 24 diz, o apóstolo Paulo, ele nos faz um ensinamento, diz: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, para como o Senhor e não para os homens, aleluia, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Ou seja, nós vamos ter esta recompensa, porque nós estamos servindo a Cristo, estamos servindo a Deus, e a maior recompensa que nós vamos receber, que é a coroa incorruptível, que é uma coroa de glória, que está nos reservado para quando nós partirmos desta terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, para nós concluirmos a mensagem nesta manhã, nós temos que buscar uma vida de santidade, uma vida de santificação ao Senhor todos os dias, todas as horas. Nós temos que buscar viver em santidade, viver buscando a comunhão com o Senhor, porque nós vemos que Deus, Ele quis o que? Deus, Ele quer um povo santo, um povo separado. Separado do que, pastor? Separado do pecado, meus irmãos. Esta é uma característica fundamental da nossa vida perante Deus. Deus, como eu disse, Deus não nos isola do mundo, Deus não quer isolar ninguém do mundo. Não, Deus, Ele quer o que? Deus, Ele quer que nós apenas obedecemos a Ele. E como eu disse, com a comunhão do Espírito Santo, nós podemos ter vitória contra o pecado. Sim, nós podemos resistir. Não que nós somos melhores do que ninguém, mas sim através do Espírito Santo
de Deus, aleluia. Logicamente, se eu chegar aqui e falar que eu não tenho pecado, eu já estou pecando, porque nós somos gerados pelo pecado, mas através da comunhão do Espírito Santo, nós podemos obter vitórias em nome de Jesus, amém? Que o Espírito Santo continua falando em cada coração